Podeis assentar, irmãos amados. Que o Senhor seja glorificado nesta noite. Nosso desejo da alma é que Cristo seja conhecido, amado e glorificado. Meus amados irmãos, pela graça de Deus, continuamos estudando sobre a pessoa do Espírito Santo e agora nos seus símbolos. Deus fala através de símbolos. E o que eu acho lindo é que os símbolos, eles são traduzidos de uma maneira fiel. E eu acho lindo é a relação entre o Antigo Testamento e o Novo. O casamento, a harmonia. Nós não somos gnósticos. Pela graça de Deus não somos. Os gnósticos, eles diziam e dizem que o Deus e Pai, o Deus do Antigo Testamento, não é o Deus e Pai de Jesus. Que Jesus não tem nada a ver com o Antigo Testamento. Quem primeiro ensinou ou divulgou essa heresia foi Marcião. Ele foi tão audaz que ele arrancou da Bíblia todo o Antigo Testamento. E do Novo Testamento ele só aceitava o Evangelho de Lucas e as epístolas de Paulo, só. Rasgou o resto da Bíblia. E ainda hoje, os discípulos de Marcião estão soltos na capoeira. Glória a Deus. E nas cidades também, não é? Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, nós, estudando a palavra, vemos a relação, a doutrina exemplificada nos rituais, nas liturgias do Antigo Testamento. O tabernáculo, o templo, todas as coisas do Antigo Testamento, eles são símbolos, eles são emblemas, alegorias das verdades da nova aliança. Deus disse no Salmo 78, falarei a este povo, Salmo 78, 2, não está no script, mas é bom colocar aí, por favor. Abrirei a minha boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade. Abrirei a boca numa parábola e proporei enigmas da antiguidade. Então Deus diz que vai falar com o seu povo através de parábolas e através de enigmas, que são verdades ocultas, que precisam serem reveladas. Glória ao nome santo de Jesus nesta noite. Meus amados irmãos, nós vemos aqui que o Senhor Jesus deixou essa revelação, o Espírito Santo. E hoje nós vamos aprender sobre a unção do sacerdote no Antigo Testamento. A unção sacerdotal. Os irmãos sabem que na nova aliança, todo crente é um sacerdote. Isso não significa dizer que não exista pastores. Isso não significa dizer que não exista autoridades eclesiásticas. Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. A Bíblia não exclui a autoridade eclesiástica na nova aliança. Ele deu uns para apóstolos, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores ou mestres. Então, o fato de hoje todo crente ser um sacerdote não exclui a autoridade eclesiástica como querem alguns libertinos. No Antigo Testamento, vamos ver hoje, primeiro vamos dar um pulinho aqui na Nova Aliança, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, primeira carta de Pedro, capítulo 2 e versículo 9. Primeira carta de Pedro, capítulo 2 e versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes
daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas vós sois, Paulo escrevendo aos crentes de um modo, ou melhor, Pedro escrevendo aos crentes de um modo geral. Ele diz, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Então, na nova aliança, todo crente é sacerdote. Por quê? Primeiro, porque ele pode ir a Deus diretamente através de Cristo. Através de Jesus, ele pode ir a Deus. Segundo, porque o crente pode ministrar de Deus. Glória a Deus. Ele pode orar pelos enfermos. Ele pode pregar. A Bíblia diz, povo adquirido para que anuncieis o que, irmãos? As virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, irmãos, nós somos sacerdotes e podemos proclamar as virtudes de Deus. Podemos transmitir as virtudes de Deus, anunciar, pregar, orar pelos enfermos. Se você achar um endemoniado da rua, não traga para cá não. Glória a Jesus. Traga não, pastor, não. Por quê? Porque você é sacerdote. Você tem autoridade para expelir o demônio em nome de Jesus. Pastor, eu posso orar por um enfermo? Pode. Pastor, eu posso pregar o evangelho? Pode. Glória a Deus, você é sacerdote para interceder pelas pessoas, para orar pelas pessoas, para pregar para as pessoas e para ministrar a graça de Deus, as virtudes de Deus às pessoas. Todo crente pode, claro, dentro da ordem. Você não pode formar um grupo por sua conta própria. Você não pode criar uma igrejola na sua casa. Isso aí é outra história. Mas pregar o evangelho, pode pregar o evangelho. Orar pelos enfermos, pode orar pelos enfermos. Glória a Deus. Você só não pode ungir os enfermos, porque a Bíblia diz que é uma função de presbíteros. Mas impor as mãos e orar, Jesus disse, estes sinais seguirão a quem? Quem crê? Você crê, você é sacerdote, agora só que você precisa da unção. Você precisa da unção. Assim como os sacerdotes eram ungidos, para você exercer esses ministérios, você precisa também da unção. Então, irmãos, nós vamos observar hoje que a Bíblia fala que os sacerdotes primeiro tinham que ser lavados. Antes da unção, eles tinham que passar por um ritual de purificação. Vamos ver isso em Levítico, capítulo 8, versículos 6 a 9. Vamos abrir a Bíblia. Levítico, capítulo 8, versículos 6 a 9. E Moisés fez chegar Arão e a seus filhos, e os lavou com água, e lhe vestiu a túnica, incigiu-o com o cinto, e pôs sobre ele o manto, também pôs sobre ele o éfode, e cingiu-o com o cinto lavrado do éfode, e o apertou com ele. Depois pôs-lhe o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim. Quem diz amém? Amém? Vamos ver o versículo 6. Antes da unção, o que foi que Moisés, por ordem divina, fez com Arão antes de ungí-lo? Moisés fez o que, irmãos amados? Lavou com água e colocou uma veste de linho, uma túnica e um cinto. O que é isso, pastor? Isso é um enigma. O que é isso, pastor? É uma parábola. O que é isso, pastor? É uma alegoria, é uma ilustração das doutrinas do Novo Testamento. Para ser sacerdote ungido, primeiro tem que ser lavado com água, tem que tomar um banho. Aleluia! Primeiro tem que tomar um banho espiritual. Glória a Deus. Vamos agora ver o Novo Testamento, como é que explica isso. Tito 3 e 5. Tito 3 e 5, para nós da nova aliança. O que significa esse banho que Moisés deu nos filhos de Arão e nos levitas, nos sacerdotes e nos levitas? O que é que significa esse banho? Capítulo 3 de Tito, versículo 5 para nós. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia,
nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Olha aí, irmãos. Olha o casamento entre o Antigo Testamento e o Novo. A Bíblia diz, lá no Velho Testamento, para ser sacerdote, primeiro tinha que ser lavado com água. E o que significa essa lavagem purificadora ritual na Antiga Aliança? Na Nova Aliança, Paulo explica, não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos lavou, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Você diz amém? Só pode ser sacerdote se primeiro for o quê? Lavado pelo poder de quem? Do Espírito Santo. Tem que nascer de novo. Lavagem da regener. O que é regenerar? Gerar de novo. Ou como disse Cristo a Nicodemos, nascer. Só pode ser sacerdote se nascer de novo. Se for lavado pelas águas do Espírito Santo de Deus. Antes da unção, lavagem. Antes da unção, purificação. Isso aí fala da doutrina da regeneração. Não pode ser sacerdote de Cristo se não for lavado, se não for regenerado pelo poder do Espírito Santo. Sacerdote tinha que vir perante Moisés. Moisés dava um banho, tirava o grude. Aleluia. Minha avó dizia o cerote. Com cerote não pode ser sacerdote. Com grude não pode ser sacerdote. Tem que passar pela lavagem. Glória a Deus. Primeira coisa, lavar. Segunda coisa, por favor, capítulo de número, mesmo capítulo 8 de Levítico, versículo 7. E Moisés, e lhe vestiu o que, irmãos? Vestiu o que, irmão? A túnica. Pronto, primeiro é lavado e depois recebia uma túnica que em outros lugares diz que era de linho. Linho fala de pureza. Linho fala de santidade. Veste na Bíblia fala de nova vida. Glória a Deus. Primeiro lavado, regenerado pelo poder do Espírito Santo. Aquela água que lavava o sacerdote apontava para quem na nova aliança? A água da antiga aliança que lavava o sacerdote apontava para quem? Para o Espírito Santo. Depois de lavado, recebi uma túnica nova, uma veste nova. Aleluia! Glória a Deus. Nós vemos a explicação em Romanos. Tem muitas outras explicações no Novo Testamento, mas o tempo não dá. Romanos 13, 12 a 14. Romanos 13, 12 a 14. Glória a Deus. Romanos 13, 12 a 14. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. A noite é passada, o dia é chegado, rejeitemos as obras das trevas e vistamo-nos das armas de quê, meus irmãos? Rejeitemos a roupa velha das trevas, joguemos fora a roupa velha das trevas, as obras das trevas e vistamo-nos. A vida cristã é uma troca de roupa. Joga fora a roupa velha das trevas e se veste com a roupa de luz. Prossiga, por gentileza. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonaria. Para aí um pouquinho. Qual é a roupa velha das trevas? Aí vem a lista da roupa velha das trevas, que para ser sacerdote tem que jogar fora. Paulo explica, a roupa velha tinha que ser jogada fora e vestido uma roupa nova. O sacerdote era lavado e depois vestia uma túnica nova. Quais eram as túnicas velhas que tinham que serem jogadas fora? Olha aí. Não em glutonarias. Que mais? Nem bebedeiras. Que mais? Nem desonestidades. Qual é outra roupa velha? Nem em dissoluções. Outra roupa velha. Nem em contendas e invejas. Prossiga. Mas revestidos. Só um minutinho. Vamos voltar para a roupa velha que tem que jogar fora. Glória a Deus. Andemos honestamente. O que é honestidade? Honestidade é seriedade. Honestidade é aquele que não engana. Glória a Deus.
Andemos em honestidade, como de dia. Como de dia por quê? Porque quem faz coisa errada procura o quê? Para fazer as coisas erradas à noite. Já dificilmente uma pessoa faz coisa errada de dia. Geralmente se esconde nas penumbras da noite. O cristão não pode viver uma vida oculta. Isso fala que o cristão não pode viver uma vida oculta. Ele tem que viver de dia. Aleluia! Ele tem que andar honestamente como de dia. Uma pessoa em plena luz do dia, no meio da rua, vai fazer coisa errada? É difícil ou não é, irmão? É preciso ser muito descarado para fazer uma coisa errada no meio da praça. Meio-dia. É preciso ser muito descarado para fazer uma coisa indigna no meio da rua, aí na porta da igreja, meio-dia em ponto. Geralmente, quem vai fazer coisa errada, faz que hora? De noite e nas trevas. Então, Paulo está dizendo, se você tem essa vida oculta, se você tem essa vida obscura, você ainda não jogou fora a roupa velha. Aleluia! Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, que é o excesso, tudo que é excesso, irmão. Glutonaria não é só de comida. A palavra glutonaria originalmente fala de comida, mas não significa exclusivamente comida. Tudo que é demais é glutonaria. Tudo que é demais. Se você usa demais uma coisa excessivamente, exageradamente, já virou o quê, meus irmãos? Glutonaria. É? NVI, por favor, veja na NVI, Nova Versão Internacional. Comportemo-nos com decência como quem age à luz do dia, não em orgias. Pronto. Na NVI já não fala em glutonaria, já é mais abrangente. Não em orgias. Quem anda de dia, anda com decência. Honestidade quer dizer decência. Comportemo-nos com decência como quem age à luz do dia. Dê glória para Deus, irmãos amados. O que é que Paulo está dizendo? Cristão não pode ter uma vida de dia e outra de noite. Ele tem que andar, meia-noite ele tem que andar como se fosse meio-dia. É isso que Paulo está dizendo. Uma vida sem obscuridade. Andemo-nos com decência como quem age à luz do dia, não em orgias, nem em bebedeiras. Pastor, mas eu bebo educadamente. Como é o nome? Educadamente. É mentira. Glória a Jesus para sempre. É mentira. Já terminou a palavra, é mentira. Não existe beber educadamente, não é? Glória a Deus. Não em orgias. Essa palavra orgia é muito abrangente. Eu não vou falar dos sentidos delas, porque é muito abrangente. Fala de tudo que é excesso, tudo que é desregrado, tudo que é... Por isso que vem a palavra glutonaria, né? Porque é tudo que é desregrado. Seja na área alimentícia, seja na área sexual, seja na área, qualquer área da vida, o que é excessivo é orgia. Não em orgia, nem em bebedeira, nem em imoralidade. O que, irmão? Sexual. Na Bíblia Velha diz o quê? Na Bíblia Corrigida Antiga? Dissoluções. Dissolução é aquilo que se corrompe, é aquilo que se dilui, é aquilo que se estraga. Volta, por favor, para a NVI. Nem em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Pronto. Tem que jogar para ser sacerdote, tem que pegar essa roupa velha. O sacerdote, quando ele ia ser ungido, primeiro ele era lavado. Aliás, primeiro era jogada a roupa velha, depois ele era lavado e depois ele vestia uma túnica nova. Irmão, tem que ser assim. Para Deus operar na igreja, primeiro tem que passar por isso. Para Deus operar na igreja, tem que alguém passar por isso. Com túnica velha, Deus não opera. Com túnica velha, Deus... Com grude, Deus não opera. Tem que lavar do grude e tem que jogar fora, despojar-se de toda essa roupagem velha. Aleluia. Aí Paulo confere com o Antigo Testamento. Depois que o sacerdote tomava banho, depois que o sacerdote jogava fora a roupa velha, chegava uma roupa nova, uma túnica nova. Era assim ou não era? Olha a túnica nova agora em Romanos, capítulo 3, versículo 14. Mas... Para aí, mas... Conjunção adversativa. Mas...
já que vocês jogaram fora a roupa velha, já que vocês jogaram fora essas roupas imundas que eu falei há pouco, aleluia! Agora vocês têm que revestir-se de uma roupa nova. Qual é a roupa nova? Qual é a roupa nova? Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Revesti-vos de quem? Depois de jogar a roupa velha fora, depois de ser regenerado pelo Espírito Santo, agora vai receber uma veste bonita, chamada Senhor Jesus Cristo. Quem olhar para você vai achar você parecido com quem? Hein? Com quem? Por quê? Porque você revestiu-se de Cristo. Como é que eu sei que uma pessoa revestiu-se de Cristo? É quando as suas ações, as suas atitudes, a sua vida é semelhante à vida de Cristo. Aí ele revestiu-se de quem? De Cristo. Mas revestimos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Pronto. Primeiro, tirado fora a roupa velha. Segundo, lavado com a água do Espírito Santo, a regeneração. Terceiro, revestido do Senhor Jesus Cristo. Olha, irmão, vocês estão entendendo o casamento entre o Antigo Testamento e o Novo? Estão entendendo? Como é que a pessoa abre a boca para desprezar? Não, nenhuma parte da Bíblia deve ser desprezada. Toda a Escritura, toda, é divinamente inspirada e proveitosa. Olha o casamento. Na velha aliança era um ritual, na nova aliança é uma realidade. Quem quer ser sacerdote? Quem quer sair pelo mundo fazendo maravilhas? Primeiro, joga fora a roupa velha. Segundo, toma o quê? Um banho. E terceiro, se reveste de Cristo Jesus. O caráter de Cristo, a santidade de Cristo, a pureza de Cristo é imputada em você. E por onde você passar, você vai ser alter Christus. Você vai ser um outro Cristo. Aleluia. Entenderam bem? Entenderam bem, meus amados irmãos? Estão fazendo a associação entre a antiga aliança e a nova? Estão fazendo? É a mesma ou não é? É a mesma coisa ou não é, irmãos? Por que é que está faltando sacerdotes poderosos? Por que é que está faltando sacerdotes ungidos? Por que é que está faltando sacerdotes cheios do Espírito Santo para curar enfermo, para expulsar demônio, para fazer maravilha? Por quê? Porque a maioria da igreja, pasmem, nem tiraram a roupa velha, nem tomaram o banho da regeneração e nem se revestiram da túnica nova, que é o caráter de Cristo Jesus. Aí não vai ser sacerdote nunca. Vai ser membro da igreja, mas não é sacerdote. Vai ser membro da igreja de carteirinha, mas não é sacerdote porque não tem legitimidade para ser sacerdote, para distribuir a graça, para distribuir as virtudes de Deus. Aleluia! Exaltado seja o nome do Senhor. Aí é por isso que tem igreja fria, pastores frios, evangelistas frios, presbíteros frios, diáconos frios, grandes líderes frios. Porque estão com cerote, roupa velha, não tomou banho e não se vestiu da túnica nova. Como é que vem a unção? A unção só vem depois disso. A unção só vem se houver esse ritual. Oh, glória seja dada a Cristo Jesus nessa noite. Depois de tirar da roupa velha, depois de jogada fora, depois de lavado nas águas do Espírito Santo, depois de vestido de Cristo com a túnica sacerdotal, aí agora vai ser ungido. Os irmãos vejam que o batismo com o Espírito Santo e a unção, o renovo, é uma experiência pós. Hoje quase todos os cristãos sabe, quando no começo do movimento pentecostal, até quando eu me converti nos anos 70, havia uma briga entre as igrejas tradicionais e as pentecostais, porque os tradicionais diziam, morriam numa cruz, que todo crente já era batizado com o Espírito Santo, todo crente já era batizado. Mas hoje, só os renitentes, só os renitentes é que dizem isso. Todo mundo sabe que a unção é um ato divino posterior à salvação.
Você pode ter sido lavado, você pode estar revestido de Cristo, você pode ter tudo, e até ir para o céu, mas ainda não recebeu a unção, porque a unção é um ato posterior. Amém? Isso vem sendo descoberto por todas as igrejas. No século XIX, Torre, que foi o substituto de Moody, descobriu isso, escreveu até um livro, Batismo com o Espírito Santo. Martin Lloyd Jones e outros descobriram, grandes líderes de outras igrejas tradicionais, descobriram que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta, é uma experiência posterior. Primeiro é salvo. Primeiro joga fora os mulambos velhos. Primeiro é lavado. Primeiro é revestido de Cristo, para depois receber a unção. Pastor, quem não é batizado no Espírito Santo, quem não tem uma unção, ele é salvo? O que ele lhes parece? Me ajude a pregar. Sim ou não? Sim. Mas tem gente que parou aí. Mas a Bíblia fala que depois desse ritual vinha a unção. Aleluia, glória a Deus nesta noite. Por exemplo, irmão, quando Jesus foi para o céu, os apóstolos já eram salvos? O que lhes parece? Sim ou não? Ora, quando Jesus ressuscitou, Jesus apareceu, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Só recebe o Espírito Santo quem é salvo. Mas depois Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que lá do alto sejais o quê? Revestido de poder. Foi Cristo quem falou. Será que Pedro não era salvo? João não era salvo? Quando Jesus morreu na cruz, eles eram salvos ou não eram? Foram salvos ou não foram? Foram. Jesus, quando ressuscitou, apareceu a eles, soprou o Espírito Santo de lavagem, o Espírito Santo de regeneração. Mas disse: fiquem em Jerusalém, até que lá do alto sejais revestidos. Não mais de salvação, mas de poder. E a igreja não está buscando mais isso. Quando eu aceitei a Cristo, e vocês também que são de cabelos brancos, quem não pintou, é claro, glória a Deus. Aleluia. Qual era o desejo dos crentes? Qual era o desejo dos crentes? Nos pedidos de oração. Ora para Jesus curar, ora para Jesus salvar, ora para Jesus dar um emprego. Mas no meio dos pedidos de oração, tinha assim: os irmãos orem para Jesus me batizar no Espírito Santo. Qual é a igreja hoje que chega esse pedido no púlpito? Lá chega, pastor? Eu ouvi dizer que lá em Rastro chega. Lá no Pilar chega esse pedido? Eu ouvi dizer que chegava. Ah, não, foi Atalaia. Nunca mais. Cadê pastor Gilson? Ah, não, pastor, isso foi em Feira Grande. Chegou lá esses pedidos? Cadê o do interior? Ah, na Argentina! Lá chega no púlpito esse pedido para Jesus batizar com o Espírito Santo? Só chega para pedir bênção. Glória a Jesus. Me ajude, irmão. Me denuncie outro. O Nilo está vivo. Glória a Jesus para sempre. Será que ele é batizado? Meu Deus, glória a Jesus. Nilo, levanta a mão, Nilo. Faz assim com a mãozinha. Nilo, irmão, tem 250 anos. Glória a Deus. É do tempo de John Wesley na Inglaterra. Glória a Deus. É uma obra de Deus aqui conosco. Meus amados irmãos, não chega mais porque os crentes não estão interessados. Alguns que são salvos e outros não são interessados porque não são salvos mesmo. Uns não são interessados porque ninguém está pregando mais, não estão vendo, e outros são salvos, mas não estão interessados, e outros nem foram lavados. Nem jogaram fora a roupa velha, nem se vestiram de Cristo da roupa nova, e também não têm interesse. Mas nós temos que buscar esse revestimento. Nós temos que buscar esta unção que é posterior à salvação. Jesus disse: ficai, vocês já são salvos, mas ficai em Jerusalém até que o azeite desça para ungir você. Só os cessacionistas renitentes e rebeldes é que dizem, que negam a
a existência do batismo e dos dons posterior à salvação. É preciso ser rebelde para poder dizer isso. É preciso ser rebelde. Porque até os próprios irmãos deles, tem sensacionistas que crente da mesma, grandes pastores, maiores do que eles, dizem, não, o batismo com o Espírito Santo existe. Eu tenho uma denominação, que eu não vou citar o nome por falta de ética, para não faltar ética, glória a Deus, que tem 2 grandes luminares, hoje no Brasil, 2 grandes luminares. Um que é um servo de Deus humilde, que prega o evangelho, que não fere os pentecostais, um homem de Deus. Eu acho que vocês sabem de quem eu estou falando. Ele não é da nossa igreja, mas é um homem respeitador, é um homem que prega com fervor, prega mais animado do que muitos pentecostais. E é da mesma igreja de outro rebelde, soberbo e arrogante. Não. Da mesma igreja, nega que Jesus batiza, nega que Jesus dá dons, só por pura rebeldia. Ou então, como dizia o finado Silvino, um grande servo de Deus que tinha lá em Delmiro Gouveia, que era uma joia de Deus. Ele dizia, irmão, isso é rebelidade. Glória a Jesus. Isso é rebelidade, glória a Jesus. Irmão Silvino, o Senhor já levou ele para o céu, era um grande amigo que eu tinha, glória a Deus. Meus amados irmãos, então vamos ver. Pode ser salvo sem ser batizado com o Espírito Santo ou não pode? Pode. No Velho Testamento, primeiro o camarada era lavado, jogava a roupa velha fora, depois era o quê? O sacerdote era lavado, e depois de lavado vestia uma túnica nova, aí depois era que ele recebia a unção. Aleluia! Oh, glória seja dada a Cristo Jesus. Vamos voltar para Levítico 8:12. Glória a Deus, Levítico 8:12, depois o 13, por gentileza. Depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão. Depois de quê? Me ajude a pregar, por gentileza. Depois de quê? Vamos ver, primeiro jogava o quê? A roupa velha fora. Depois que jogava a roupa velha, ficava nu, tomava o quê? Um banho. Depois que esse banho representa o quê para nós? A feita por quem? Pelo Espírito Santo. Aleluia! E depois que regenerado, depois de roupa lavado, depois de jogada fora a roupa velha, ele recebia uma veste nova. Uma túnica de linho. Quem representa essa túnica de linho na vida do cristão? O caráter de Cristo. Você recebe a mesma veste de Jesus. Você fica parecido com Jesus. Você fica com a mesma farda de Jesus. Aleluia! Aí depois, olha o 12, depois de lavado, depois de jogar fora a roupa velha, depois de regenerado, depois de revestido de Cristo, salvinho, bonitinho, direitinho, depois o quê? Derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o para santificá-lo. Essa palavra santificá-lo, ela é traduzida por consagrá-lo. Veja que ele já tinha jogado fora a roupa velha. Veja que ele e seus filhos já tinham sido lavados. Veja que ele e seus filhos já tinham recebido uma túnica nova. Depois disso, que fala da regeneração, que fala da justificação, que fala da santificação, aí agora ele recebeu um óleo, o azeite da unção, depois, para consagrá-lo, para legitimá-lo. Os irmãos sabem que tudo que recebia o óleo, tudo que recebia unção, mudava de valor. Só mudava de valor depois que recebia a unção. Vamos prosseguir, por favor. Santificá-lo quer dizer consagrá-lo, ungí-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão e vestiu-lhes as túnicas, e cingiu-os com o cinto e apertou-lhes as tiaras, como o Senhor ordenara a Moisés. Agora o versículo 30. Glória a Deus. Os filhos de Arão passaram pelo mesmo processo. Versículo 30. Tomou Moisés também do azeite da unção e do sangue que estava sobre o altar, e o aspargiu sobre Arão e sobre os seus vestidos, e sobre os seus filhos, e sobre os vestidos de seus filhos,
com ele, e santificou Arão e os seus vestidos, e seus filhos, e os vestidos de seus filhos com ele. Quem pode dar glória a Deus? Depois de lavados, depois de jogada fora a roupa velha, depois de recebida a túnica nova, aí Moisés chamou Arão e chamou seus filhos à porta da tenda e ali pegou o azeite. E a Bíblia diz que o azeite molhou da cabeça. Lá em Salmo 133, diz que essa unção não era com um pinguinho de óleo como a gente unge hoje. Os doentes. Ela ia da cabeça até onde, meus amados irmãos? Pelas vestes, passava pelas vestes. E até a bainha, até a orla das vestes. O sacerdote saía pingando azeite. Os irmãos já ouviram essa expressão quando o pregador está tomado, antigamente. Hoje não diz mais, quase que não tem. Glória a Jesus. Quando prega hoje tem muito besterol. Mas quando o pregador estava ungido, a gente dizia, fulano hoje está pingando azeite. Quem lembra dessa expressão? Hoje nem chuvisca. Era porque essa expressão pingando azeite? Porque na antiga aliança a unção era abundante, passava pelas vestes. E por onde o sacerdote passava, literalmente, era o que, irmão? Era o que, irmãos? Pingando. Aleluia. Ô irmão, você está pingando azeite? Se não está, pelo menos tenha vontade. Que a pior desgraça é nem estar e nem ter vontade. Se você já tem vontade, já é um passo. Quem pode dar glória para este Deus? Amém? Então, vê se aprenderam. O batismo com o Espírito Santo é a mesma coisa da regeneração? Sim ou não? Vamos ver se a igreja aprendeu. Eu gosto da interação da igreja. Sim ou não? O batismo com o Espírito Santo é a mesma coisa da salvação? Não. Depois, aí recebe a unção. Todos concordam, só os desobedientes e rebeldes é que negam que a experiência da unção, a experiência do poder, a experiência do batismo no Espírito Santo é uma experiência posterior. Só sendo rebelde é que nega. Porque os grandes líderes cristãos, até de outras denominações não pentecostais, chegaram à conclusão de que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência após. Pode ser até na mesma hora. Eu já vi gente ser salvo e ser batizado com o Espírito Santo na mesma hora. Eu já vi. A pessoa aceitar Jesus e levantar falando línguas. Principalmente em época de grandes avivamentos. Eu já vi. Jesus batizou uma irmã no Espírito Santo lá em Palmeiras, no ministério do pastor Beni. Glória a Deus. Num culto de mocidade, a mulher caiu de joelhos. Nunca foi crente. Quando levantou, foi falando línguas estranhas. Nunca mais eu vi essa mulher. Mais ou menos uns 8 ou 10 anos depois, eu fui pregar na Coab, aqui no Jacintinho. E quando cheguei lá, quando terminou o culto, veio uma senhora. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, minha irmã. O senhor me conhece? Eu digo, não, minha irmã. Está lembrado daquela mulher que aceitou Jesus em Palmeiras dos Índios, foi batizada com o Espírito Santo? Eu digo, lembro. Ela disse, sou eu. Estou aqui servindo a Deus na Coab. Aleluia! Exaltado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Então, irmãos amados, o batismo com o Espírito Santo é uma experiência depois. Depois. Volta para o versículo 12. Volta para o versículo 12 na tela, por gentileza, para vocês frisarem bem esta palavra. Olha aí, todo mundo diga só a primeira palavra. Depois. Mais forte. Depois. Depois o quê? Derramou do azeite e da unção. Depois de quê? Me ajude. Depois de tirada. Depois de lavado com água e depois de vestido uma túnica de linho nova. Depois, o Senhor mandou Moisés ungir Arão e ungir seus filhos. Todo crente tem direito a esse sacerdócio. Todo crente. Todo crente não vai ser pastor. Todo crente não vai ser presbítero. Todo crente não vai ser missionário em outras terras. Mas todo crente é chamado a ser sacerdote. Vós sois o sacerdócio real. Na nova aliança, todo crente tem... No Velho Testamento, era só sacerdote, profeta e rei que recebia unção. No Velho Testamento, na nova aliança, tornou-se abrangente para todo cristão. Vamos para frente.
Já expliquei para vocês que ser sacerdote não significa não ser submisso aos pastores. Hebreus 13:17 na corrigida, por favor. Hebreus 13:17. Ah, pastor, eu sou ungido, todo mundo é ungido, então eu não vou obedecer a ninguém. Mas, irmão, tem gente tão rebelde. Eu conheci um irmão que o pastor mandou, eu conheci o pastor, eu conheci o irmão e eu conheci o diácono. O pastor mandou um diácono dirigir uma congregação. E chegou lá, e o diácono foi. E quando chegou lá, tinha outro diácono. Na hora da posse, o pastor veio da posse. Quando o pastor deu posse na congregação, o diácono terminou o culto. O pastor fez uma reunião, era uma congregaçãozinha pequena. Era até de outra denominação, não era da nossa. Mas uma denominação séria naquela época. Aí disse, olha, irmãos, vocês obedeçam o irmão fulano, que ele é diácono, mas é o dirigente. Aí o irmão era tão rebelde que disse, o quê? Ele é o quê? Diácono. E eu também sou. E como é que um diácono vai obedecer a outro? O pastor disse, meu irmão, ele é diácono, mas é o diácono que eu coloquei para ser o dirigente. O senhor tem que obedecer. Vou logo avisando, eu não obedeço. Porque um diácono não é para obedecer a outro. O pastor coçou a cabeça. Meu Deus, onde eu caí? O pastor parou. Isso foi numa quarta. Sexta-feira era a Santa Ceia na sede dessa igreja deles. O pastor disse, bom, meu irmão, já que vocês que não obedecem, então, sexta-feira eu vou consagrá-lo a presbítero. E domingo ele já vem dirigir o culto como presbítero. Ele disse, é. O senhor vai consagrar ele a presbítero? É. Quando? Sexta. Pois vou logo avisando, eu só obedeço de sábado em diante. Irmão, será que tem gente por aqui desse jeito? Não obedece, não. Eu sou ungido também. Não. Arão foi ungido, sim ou não? Seus filhos foram ungidos? Mas os filhos de Arão estavam no mesmo pé de igualdade de Arão? Não. Precisa entender isso. Porque tem gente que... Uma vez uma irmã pegou um vidro de óleo e saiu ungindo todo mundo na igreja. O irmão disse, pô, irmão, não, eu vou lhe ungir, irmãos, quero não. Eu não quero não porque a senhora não pode. Só quem pode é presbítero. Ela disse, eu posso. O irmão disse, não pode. Ela disse, eu posso. O irmão disse, me prove pela Bíblia que a senhora pode. Ela disse, tudo posso naquele que me fortalece. Exegese teóloga, glória a Deus. Isso não é uma teóloga, é uma teólogo, glória a Deus. Mas tem gente assim, sem juízo, que não quer obedecer, não. A unção não significa que você é igual, não. A unção é para serviço. A unção é para fazer a obra, não é para desobedecer a liderança. Obedecei, pastor Múcio, por gentileza. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo. Pronto. Obedecei a vossos. Você pode pingar azeite mais do que eu. Você pode ter azeite mais do que eu. Pastor, eu tenho azeite mais do que o pastor Isaldo. Pingue. Agora, nego velho, você tem que obedecer. Se você for rebelde porque tem azeite, Jeová vai tirar. Porque quem dá, tira. Deus tirou a unção de Saul? Tirou ou não tirou? Ficou sequinho, sem um pingo de óleo. Só teve óleo 2 anos. E 38 anos sem um pingo de óleo. Aprenda isso, irmão. Você pode ser profeta. Você pode falar língua, você pode curar enfermo, pode ou não pode? Aqui na igreja Deus pode levantar vocês para curar enfermo mais do que eu. Pode. Curar enfermo, expulsar demônio, ganhar almas. Você pode ganhar muito mais almas do que eu. Mas a Bíblia diz, obedecei a vossos pastores.
pastores, e sujeitai-vos. Tem gente que porque recebe um pinguinho de azeite, meu Deus do céu, só recebeu uma largadazinha, já está assim. Aqui na minha congregação quem manda sou eu, porque eu pingo azeite. Meu filho, vá devagar. Você não entendeu as escrituras? Pode profetizar, pode crescer, pode ganhar alma, mas obedecei a vossos pastores. A Bíblia não manda obedecer o profeta? Manda? Não. A Bíblia não manda obedecer a quem cura? Não. A Bíblia não manda obedecer a quem fala a língua? Não. A Bíblia diz obedecei a vossos pastores. Pode pingar o azeite que pingar. Aleluia! Quem pode dar glória para este Cristo da revelação da sua palavra, levante a voz e a mão e diga glória a Deus, Senhor, pela tua palavra, pela tua revelação. Vamos lá. Agora, irmão, vai apertar mais ainda. Não se podia usar o azeite da unção para fins próprios. Não podia fazer o azeite para si próprio. O azeite, ele era aromático. Vamos ver Êxodo 30, 32. Êxodo 30 e 32, por gentileza. Não se ungirá com ele a carne do homem, nem fareis outro semelhante conforme a sua composição. Santo é e será santo para vós. Não se ungirá com ele a carne do homem. O azeite, irmão, era perfume que de longe... Sabe qual era a tentação do povo? Fazer um azeite parecido para a pessoa ungir a sua própria carne. E Deus disse, não pode. Não se ungirá com ele a carne do homem. Primeira coisa, não pode ungir a carne. Tem gente que quer o azeite, mas não é para a glória de Deus. Tem gente que quer o azeite, mas não é para a glória do Senhor. Ele quer para ungir a sua carne. Para o povo dizer, olha como ele é cheiroso. Olha como ele é brilhante. Não, é santo. Aquele azeite não foi feito para a carne do homem. Aquele azeite foi feito para a glória de Deus. Porque tinha gente que poderia pegar a receita bíblica, poderia pegar a composição e fazer para usar para si mesmo. Poderia ou não poderia? Para andar cheiroso. Aí Deus disse, de jeito nenhum. Não pode fazer para a carne do homem. É santo, é para o Senhor. É para quem tem negócio com Deus, é para a glória de Deus. Repita comigo, não se ungirá com ele... Ungirá com ele a carne do homem. A carne do homem. Não, não podia ungir a carne do homem. Só podia ungir os sacerdotes que ministravam para a glória de quem, meus irmãos? De Deus. Qual é o grande perigo? Tem gente que quer o azeite, mas para a sua carne. Quer o azeite, mas para a sua glória. Quer o azeite para manipular o povo. Não é para a glória de Deus. Ele faz o azeite para ele. Ele produz o azeite para ele. E não é nem um azeite verdadeiro. É uma imitação. Para a carne. Para o ego. Para a satisfação pessoal. Deus disse, com ele não se ungirá a carne do homem. Na Bíblia tem um exemplo, olha, irmão, que casamento lindo entre a antiga aliança e a nova aliança. Quem conhece, eu não vou dizer agora, quem conhece no Novo Testamento um homem que quis comprar a unção? Onde estão os crentes que conhecem a Bíblia desta geração? Simão o mágico ou o mago. Vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículo 12. Versículo 13. Atos 8 e 13, por gentileza. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe.
E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Irmão, Simão creu. Ele era feiticeiro. Disse que a tenda dele, o terreiro dele era cheio de gente. Diz que ele enganava o povo da cidade e da região toda de Samaria. O povo dizia que ele era uma grande personagem. Mas quando o evangelho chega, as personagens caem e Jesus é quem aparece. Aí ele pensava que vindo para a igreja ia continuar sendo uma grande personagem. Irmão, cuidado com o novo crente, irmão. Tem gente que dá asa demais ao novo crente. Deixa Jesus limpar ele primeiro. Tem gente que quando aceita Jesus, uma pessoa que era conhecida lá fora, já bota no púlpito. Já bota no púlpito. É Simão, irmão, cuidado com Simão. Ele era grande personagem lá. Aqui ele vai ter que sentar na escola de Jeová para aprender a ser crente. Glória a Jesus. Eu já vi igreja que a pessoa, porque tem um dinheiro, é uma grande personagem lá fora, é uma personagem política, é uma personagem, às vezes era um grande comerciante, e às vezes a pessoa pega e já bota logo para ser uma coisa na igreja para segurar. Não vai prestar para nada, vai virar um Simão. Simão era uma grande, me ajude a pregar, era uma grande, mas onde? Na bruxaria. Aí vem para a igreja e tem obreiro sem juízo, irmão, obreiro sem juízo. Eu fui numa igreja, um vereador se converteu, uma igreja das nossas, não foi de outro não. Olha, irmão, quando eu pregar eu não tenho nada a ver com a igreja de ninguém, eu estou doutrinando das ovelhas do Senhor, da nossa igreja. Tenho nada a ver com a igreja de ninguém. A doutrina é para nós. Quem diz amém? Quem quer essa doutrina? Diga glória a Jesus. Cheguei numa igreja nossa, um homem no púlpito que eu nunca vi. Quem é aquele homem? O pastor disse, irmão, é um vereador que se converteu a semana atrasada. No púlpito. Ele é um grande personagem na Câmara de Vereadores. Aqui ele tem que aprender a ser crente. Levante a voz, levante a voz. Quem confirma essa doutrina, dê glória para Deus Pai, para Deus Filho e para Deus Espírito Santo. Quem foi criado nessa doutrina, dê 3 glórias a Deus, um para o Pai, outro para o Filho e outro para o Espírito Santo. Eu fui criado nessa doutrina. Filipe, ele era um obreiro novo. Filipe era diácono. Quando Filipe foi para Samaria, por que foi que se criou esse problema em Samaria? Porque Filipe era um obreiro inexperiente. Era cheio do Espírito Santo, mas o juizinho. Filipe era diácono. Não tinha experiência pastoral. Chegou em Samaria, viu Simão ser crente. E a Bíblia diz que Simão, de contínuo, estava com Filipe. Para onde Filipe ia, levava aquele troféu. Não tem pastor assim, né? Quando é um pobrezinho que se converte, ele não leva ele para canto nenhum. Simão era um feiticeiro velho, bom de moço. Filipe abestalhou. Porque a Bíblia fala das virtudes, mas a Bíblia fala dos defeitos também. Porque a Bíblia não é um conto de fadas. A Bíblia é a verdade.
Diz a Bíblia que o feiticeiro, para todo canto que Filipe ia, levava aquela marmota. Eita, Bíblia boa. Olha o resultado de um obreiro sem experiência. Filipe era cheio do Espírito Santo? Era ou não era? Era crente, mas ele não tinha peso para ser pastor de Samaria. Era para ele ter entregue o trabalho a Pedro e dito: Pedro, coloque outro. Mas a Bíblia diz que quando foi depois que Pedro foi para ali, ele saiu dali. E a Bíblia diz que ele saiu pregando por todo lugar. Porque tem gente, irmão, que é evangelista, mas não é pastor. Filipe era evangelista. A prova é que 20 anos depois, a Bíblia mostra ele em Cesareia, casado, e tinha 4 filhas donzelas que profetizavam, mas a Bíblia diz que ele morava em Cesareia 20 anos depois e ainda era evangelista. Ainda era evangelista 20 anos depois. Por quê? Porque ele não era pastor. A pessoa bota uma pessoa para tomar conta de uma obra de relevância. Um menino, a Bíblia diz: sai de ti, ó terra, cujo rei é criança. Está em Eclesiastes capítulo 10. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança. Não é criança na idade, é criança no juizinho. Pois o infeliz do Simão, quando Pedro chegou e João oraram para Jesus batizar com o Espírito Santo, a Bíblia diz que vendo ele, olha aí, vamos ver por favor, passa por favor, agora é o versículo 14, olha o 14, veja só. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Irmãos, aí não fala que os crentes de Samaria falaram língua, mas não precisa. Porque em todo canto onde houve o derramamento do Pentecoste, houve a manifestação de... A Bíblia fala em Atos 2, a Bíblia fala em Atos 10 e a Bíblia fala em Atos 19. E hermeneuticamente basta 3 textos para confirmar uma doutrina. Quem estudou teologia sabe disso. 3 textos confirmam a doutrina. Então não precisava, toda vez que derramava o Espírito Santo, Lucas escrever e falaram línguas. Não precisava, porque já estava testificado em 3 lugares o derramamento do Espírito Santo com a evidência inicial de falar línguas estranhas. Quando Pedro e João oraram, a Bíblia diz que desceu o Espírito Santo. E como é que a gente sabe que houve uma manifestação física estática? Como é que a gente sabe? Por quê? Veja o versículo seguinte. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Prossiga, por gentileza. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Para aí. Olha, irmão, eu viajei essa semana com o pastor Musso. Aí eu encontrei um crente que me conhece pela internet. Aí disse: pastor, eu tinha tanta vontade de conhecer o senhor. Foi em outro estado. Disse: eu sempre assisto nas terças-feiras. Mas, pastor, eu queria conhecer aquele irmão que lê. Eu disse: olha ele ali. O irmão ficou mais alegre com ele do que comigo. Perdi o admirador. Em João Pessoa também foi assim, foi? Ó, disse que chegou em João Pessoa e fizeram uma festa com ele também. Se eu fosse, a minha unção fosse na carne, eu ia ficar com o quê? Com ciúme. Mas a minha unção é no espírito, não é na carne, não. Convém que ele cresça mais do que o que já é. Glória a Jesus. Aleluia! Oh, coisa boa é Bíblia! Quem gosta de Bíblia? Quem ama a Bíblia? Não se ungirá a carne. Simão, quando viu que o Espírito Santo, o azeite, a unção desceu, ele viu os crentes falando língua. Viu o quê?
Ver, o verbo ver está ligado diretamente a quê? Aos olhos. Ele viu o que foi que ele viu? A manifestação, o dom, o poder, a unção, as tabaredas de línguas estranhas. Aí ele chamou Pedro à parte, disse: Pedro, o que é que eu faço para receber esse dom? Peraí. Olha, Pedro, cala a boca. Quanto é que tu queres? Se fosse hoje, os pedoca que tem por aí afora, eita, Bíblia boa. Ô, irmão, se eu fosse vocês, eu estava pipocando de glória a Deus, de aleluia, pela revelação da palavra. Se fosse hoje, irmão, fica na tua. Depois a gente conversa lá na secretaria da igreja. Aleluia. Isso chama-se simonia. Se você estudar a história da igreja, você vai ver que na Idade Média, a igreja, o grande pecado da igreja medieval era a simonia. O que era simonia? Vender cargos eclesiásticos. Por que eram chamados de simonia? Porque o primeiro que ofereceu dinheiro para comprar as coisas espirituais, quem foi? Simão. Este pecado, este crime, chama-se simonia. Quando você lê na história da igreja sobre a simonia, procure, você que gosta de navegar na internet, em vez de procurar o que não presta, procure simonia. Não é uma mulher, glória a Jesus, não é Dona Simone, não. É o costume de vender as coisas espirituais. No livro da Reforma, quem tem o livro da Reforma que foi produzido aqui em Alagoas, tem um capítulo sobre a simonia. Aleluia! Pedro aceitou a proposta, me ajude a pregar. Pedro aceitou a proposta. Pedro olhou para ele: o teu dinheiro. Leia o que foi que Pedro disse. Irmão, homem de Deus não se vende por dinheiro. Homem de Deus não se vende, não se compra com dinheiro. Quem dá glória para Deus por isso? Homem de Deus tem compromisso com Deus e com a Bíblia. Foi que Pedro respondeu. Mas Pedro disse: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Pedro disse: o teu dinheiro seja contigo para a perdição. Que, em outras palavras, que o teu dinheiro vá contigo para o inferno. Como é que consagra um cabra que não é crente? Como é que dá unção a quem não é nem convertido direito? Pedro disse: aqui dinheiro não vale. Quem vale aqui é a palavra. Quem vale aqui é o temor a Deus. Quem vale aqui é o Espírito Santo. Quem vale aqui é a Bíblia. Levante a voz e glorifique a Deus. Eu quero que a minha igreja continue desse jeito. Quem quer que a nossa Assembleia de Deus continue desse jeito, dê um glória para Deus. Eu desejo que a minha igreja continue desse jeito. A igreja precisa de dinheiro, mas que ela venha pelos canais corretos. Que o dinheiro venha como dízimo, como oferta de amor a Deus e não comprando as coisas sagradas. Aleluia! Exaltada seja a glória de Deus. Porque Deus disse: não pode ungir a carne. A unção não é para ungir a carne, a unção é para a glória de Deus. A unção é para que Cristo seja conhecido. A unção é para que Cristo seja glorificado. A unção é para que Cristo seja proclamado. E não para ungir a carne, o ego, a avareza, a egolatria, não. Tem gente, irmão, que não pode receber a unção porque ele unge a carne. É a vaidade. Agora eu curo... traga os enfermos, que eu curo todos. É carne. Carne pura. As curas divinas. Vocês já viram Pedro dizendo: traga os enfermos que eu vou curar? Não, ele curava sem propaganda. Ele ia passando e a sombra de Pedro, ele passando na rua. Ali era unção, ali era pingando azeite. E outra coisa, irmão, esse povo que é ungido na carne, que é a falsa unção, eles são marqueteiros. Não é verdade, irmão?
Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, Brasil. Pedro foi diferente. Pedro não ungiu a carne. Vamos para Atos 3, está fora do nosso script. Vamos para Atos 3, ô Bíblia boa, ô Bíblia boa, ô Bíblia boa. Quando ele curou o aleijado da Porta Formosa, o povo invadiu, olhando para ele, olhando para João. E, eita, vocês têm poder, eita, como vocês são poderosos. A multidão correu ao redor de Pedro e ao redor de João. Sabe o que foi que eles disseram? Olhe quem não unge a carne, como é que diz? Olhe quem não unge a carne. 3:12 de Atos. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais para nós como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Olha, irmão, quem tem a unção para a glória de Deus, ele diz isso. Quando o povo correu atrás de Pedro, quando viu o aleijado saltando, e o povo correu para Pedro, correu para João, ele disse: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós? Como se fosse o nosso próprio poder ou santidade que fizesse andar esse homem. Não fomos nós, não. Não foi o meu poder, não foi a minha santidade. Não olhe para mim, não. Porque foi o Deus de Abraão, foi o Deus de Isaac, foi o Deus de Jacó, através de Jesus. Avivamento que unge a carne do homem não é avivamento. Avivamento que exalta o homem não é avivamento. Avivamento exalta Cristo. Lê o que foi que Pedro disse, versículo 13. Lê, por favor, pastor Múcio, que o povo da internet está querendo ouvir sua voz. Cuidado, viu? Glória a Jesus. Olha aí, glória a Deus. O Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. 16, olha aí, glória a Deus. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. É pela fé no nome de Jesus que fez esse homem fortalecer e fez esse homem andar. Não fomos nós, não. Foi ele, foi ele, foi ele, foi ele, foi ele e foi ele. Não unja a sua carne. A unção não é para a satisfação da sua carne. A unção é para a glória de Deus. A unção é para a glória de Jesus. A unção é para você atrair o povo para Ele e não para você. Eu conheço um estado aqui do Brasil onde um pregador é pregadorzão, pregador fervoroso, um homem culto, um homem formado, com várias licenciaturas. O homem era um instrumento de Deus e o pastor presidente colocou ele para tomar conta de um setor. O setor cresceu, Jesus curava, batizava. Ele, um homem culto, atraía as classes baixas e atraía as classes altas. Esse homem pregava, eu conheci isso faz uns 20 anos atrás. Glória a Deus, era um instrumento de Deus. Quando a igreja, o setor dele cresceu, ele botou na cabeça que era ele e dividiu-se. Ele ungiu o quê? De acordo com o texto que nós estamos lendo? A carne. E hoje, coitado, está lá se arrastando a asa. E a igreja do Senhor lá continua firme e forte. Porque ele ungiu o quê? A carne. A Bíblia diz: não ungirás a carne. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo vem, ele não glorifica a carne do homem. A Bíblia diz, Jesus disse: quando ele vier, ele me glorificará. Unção que exalta o homem, unção que unge o homem, a carne do homem, não é unção. Vai terminar em pó, vai terminar em cinza.
Ah, porque eu sou ungido, o meu trabalho prospera. Ah, eu sou ungido, onde eu boto a mão cresce e eu vou obedecer a ninguém mais é nada. Com ele não ungirás a carne. Aleluia, irmão, eita coisa boa. Oh, coisa boa é Deus se revelar ao seu povo. Bendito seja o seu santo nome, aleluia, aleluia. Oh, que vontade de dar glória, de dar aleluia ao nome santo do Senhor Jesus. Homens que foram ungidos se perderam, porque deixaram o azeite ir para onde? Para a carne. Aleluia, aleluia. Oh, irmão, tem tanta coisa aqui, a hora passou. Vou parar, só me dê 5 minutos. Vocês me dão? Se der, eu prego, se não der, eu prego. Estou com vontade de pregar. Vamos voltar para Êxodo. É curtinho. Eu penso que é curto. Que é curtinho. Êxodo 30, 32. O mesmo versículo que lemos há pouco tempo. Êxodo 30, 32. Não. Sim, vá. Vá, prossiga. 32 e 33. O homem não se ungirá com ele a carne do homem, nem fareis outro semelhante conforme a sua composição. Não fareis outro que, para encerrar, não fareis outro que, foi fraco, volta para o 30. Não se ungirá com ele a carne do homem, nem fareis outro semelhante conforme a sua composição. Olha, Deus proibiu de fazer outro semelhante. Eita, Bíblia boa. Tinha azeite de unção que não era o azeite da unção, era Deus disse, não pode fazer um genérico. Tem gente por aí afora, irmão, com azeite genérico, que não é o azeite original. Deus proibiu de fazer um semelhante. De onde vem a palavra similar? Você chega na farmácia, aí você procura um remédio que o doutor passou, o médico passou. Você leva a receita, aí o vendedor da farmácia diz, eu tenho um similar. E ainda diz, é a mesma coisa. É mais barato. Não fareis outro semelhante a este conforme a sua composição. Irmão, muita coisa que tem por aí afora não é o original, é similar. Diga comigo, não fareis outro semelhante conforme a sua composição. Diga, olhe para o seu, eu vou fazer agora como pregador itinerante. Olhe para o seu irmão, diga, não aceite o similar. Só quero o original. Irmão, tem crente, irmão, que não sabe dessas coisas, não vem para o farol. Quando aparece azeite similar por aí afora, ele vai atrás. E ainda diz, irmão, foi uma bênção. Bichinho. E o pior é que ainda quer trazer para cá esse azeite semelhante. Que é, irmã Creuza, me ajude. Semelhante e similar são palavras homônimas, não, né? Semelhante e similar. São palavras que significam a mesma coisa, né? Eu não quero azeite similar aqui não, eu só quero azeite original. Fingir batismo com o Espírito Santo é similar. Tem gente, irmão, eu conheci um pregador há muitas décadas atrás, que ele ungia a carne dele, ele ungia a carne. Ele andava com um bocado de gente, aí espalhava no meio do povo. Aí dizia, encarque na cabeça do povo. E faça, diga glória, 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 glória. Aí a pessoa, oi, batizou. Batizou o quê, rapaz?
Aí o relatório, batizou 50. Agora só batiza quando aquele povo ia. Que batismo? Isso é genérico, irmão. É similar. Eu tô piabando para pregar. Mas pastor da Assembleia de Deus e crente conhece o que é original, o que é de Deus. Quem levanta a mão e dá glória para Deus, eu conheço. Quem conhece o original, dê um glória a Deus, dê um glória a Deus. Quem conhece o original, eu conheço e conheço o similar. Quando termina o crente com a cara mais lisa, foi batizado com o Espírito Santo. Você foi batizado com o Espírito Santo? Tá rindo. Homem, tenha jeito. Isso é similar. É semelhante. Cara lisa. Uma vez um pregador de similar. Aí disse, vem quem foi batizado, venha. Aí a irmã veio com aquela besteira. A senhora foi batizada, irmão? Disse, foi. Disse, foi batizada, então fale língua. Ela fez, como é, pastor, que faz? Como é que faz, pastor? Vai. Tem jeito uma coisa dessa? Olha, vamos ficar de pé, senão vai para meia-noite. Quem vai esperar o original de Deus, um azeite original, dê um glória para Deus quem quer o original. Tem muita coisa para falar, deixa Deus fazer outro dia. Tem alguém para ser crente hoje? Tem alguém para ser crente? Tem alguém para ser crente? Tem alguém para ser crente em Jesus hoje? No original. Não fareis outro semelhante. Se eu fosse você, eu grifaria na minha Bíblia. Eu pintaria na minha Bíblia com aqueles lápis marca-texto. Aleluia. Diga comigo, não aceito o semelhante, o similar, o genérico. Aqui eu só quero o original.